Graça e paz, igreja, boa noite. Vocês são valentes mesmo, são corajosos. Em tempos de dispersão, vocês estão aqui grudados igual arroz mal feito. Vocês estão de parabéns. Essa faz a diferença na vida de vocês. Essa noite, nós vamos falar um pouquinho da importância da restauração do significado do tempo, da importância da vigilância na nossa vida. Pensem vocês o seguinte: 5 minutos. O que são 5 minutos? Quem já passou por essa situação? 330 minutos na fila do banco. Quando chega na hora do caixa, aquela senhora simpática fala o seguinte: o sistema caiu. E você pergunta com toda a paciência do mundo: e demora para ele levantar? Uns 5 minutos. Você tem mais 1.700 coisas para resolver. São 10 para as 4. E todas são operações financeiras. E ela fala que tem 5 minutos. Você foi à padaria, chegou lá, vai sair pão agora? O padeiro vai sair pão agora. Quantos minutos? 5 minutos. Não demora menos de 40 minutos, esses 5 minutos. O que significa dizer o seguinte: o tempo, na realidade, ele é circunstancial. 5 minutos serão 5 minutos em qualquer lugar do mundo. Mas o que a gente tem que entender é que ele está ligado na razão direta do significado para a gente, da importância que você dá àqueles 5 minutos. Pense no seguinte: 5 minutos para uma tarefa que você ainda tem que fazer, para uma tarefa que você ainda não realizou, e por aquilo que você já está fazendo. Como estamos vivendo os nossos dias? Temos vivido os nossos dias como se fossem os últimos da nossa caminhada, ou os primeiros da nossa jornada? 5 minutos. Nós temos 5 minutos. Vamos abrir a Sagrada Escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 36. Vamos abrir essa quentinha de Deus para começar o banquete. Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 36. Amém? Então assim nos diz a Sagrada Escritura: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Senhor Deus, é a Tua palavra, é a Tua instrução. Tu és bem-vindo nesse lugar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo nos dê de comer, Senhor. E tudo aquilo que o Senhor nos der de comer hoje, através do Teu Espírito, chega também na vida daquelas pessoas pelas quais nós temos orado, intercedido, que guardamos em nossos corações. Fique à vontade nesse lugar, Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos em Teu santo nome. 5 minutos. A Bíblia fala que no dia e da hora ninguém sabe. Eu posso conjecturar, embora todo o cenário à minha volta já dê um indicativo do que está acontecendo e do que falta acontecer. Nós vamos conjecturar, vamos imaginar o seguinte: o Senhor, através de um anjo, nos avisou que faltam 5 minutos para a sua volta. 5 minutos. Para muitos, vai ser um momento tenso, para outros não. O fato é o seguinte: um dia, inevitavelmente, nós vamos encontrar exatamente aquilo que nós temos buscado, exatamente aquilo, e depende de nós, ser o melhor dos nossos dias, ou o nosso pior momento, a nossa pior hora. O que você tem buscado? Como você tem vivido os seus dias? Como os primeiros da caminhada? Como os últimos da jornada? Certa feita eu li um conto, eu vou passar para vocês. Esse conto é rapidinho, ele dura 3 horas e meia, jogo rápido.
Pastor David sorriu de nervoso. Ele tem um radinho, pode olhar que ele tem um radinho. Quando eu começo a falar muito, ele se comunica com a comunicação, que é cúmplice dele, para arremessar o tempo, para acelerar. Mas são só 5 minutos. O papo é o seguinte, tem um conto português que fala a história de um avô com a sua netinha. Todo dia pela manhã, aquele avô pegava a netinha e levava na pracinha, para ela andar de bicicleta. Todo dia, todo santo dia, aquele avô levava aquela netinha na pracinha para andar de bicicleta. Sentava no banquinho e a netinha, de nome Joana, falava assim, vô, agora eu vou andar de bicicleta. Eu vou, beleza. Quando eu vou se levantar e falar, Joana, vamos embora, ela, vô, só mais 5 minutos, só mais 5 minutos. Eu, avô, como todo avô, tá bom, filho, mais 5 minutos, sentava. E aquilo passava, daqui a pouco, Joana, 3 horas depois, vinha a Joana, vô, peraí, só mais 5 minutos, avô, mas só mais 5 minutos, vô. Coisa de gente pequenininha, né? Assim, mais ou menos do meu tamanho. E assim foi, até que uma senhora, muito sensível, bisbilhoteira, quase fofoqueira, inquieta com a vida dos outros, não se conteve e perguntou àquele senhor, logo vejo que o senhor é um avô muito carinhoso, né? Aí o avô fala assim, mas por que você diz que eu sou carinhoso? Eu tenho observado o senhor, tenho tomado conta da sua vida nesses últimos dias, essa última semana que eu tenho vindo aqui, você senta nesse banquinho, eu sento no outro banquinho e fico tomando conta da sua vida. Ele falou, pois não. E eu observo que toda vez que o senhor levanta e chama a sua neta para ir embora, ela pede mais 5 minutos, e o senhor dá a ela 5 minutos. E ela volta e fica brincando feliz da vida, e aquilo se repete várias vezes, até que depois de muito tempo o senhor vai embora. Poxa, o senhor é um avô muito carinhoso e paciente. Aí ele falou, a senhora acabou? Ah, acabei. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não sou um avô muito paciente, tampouco muito carinhoso. A Joana tinha um irmão que morreu há 1 ano. E eu não tive muito tempo com esse irmão da Joana. E na realidade, todas as vezes que ela me pede mais 5 minutos para brincar, sou eu que tenho mais 5 minutos para ficar com ela. 5 minutos. Alguns escarnecedores falam o seguinte, Jesus está voltando desde a época da igreja primitiva. Como você tem encarado essa situação? O que você tem feito? Como você tem se preparado para a volta do Senhor? A palavra nos ensina, como o apóstolo Paulo nos ensina na sua carta aos Colossenses, que nós devemos buscar as coisas do alto. O que nós temos buscado? O que tem sido prioridade na nossa vida? Pensem exatamente isso. Ah, mas é uma conjectura, é uma imaginação. Pode ser. Mas a Bíblia fala também o seguinte, está tudo se cumprindo, tá? Mas o Evangelho já foi pregado, o Evangelho do Reino foi pregado a toda a criatura, a todo mundo. Talvez não, ou talvez sim. O fato que o Deus é soberano para fazer o que Ele quer que faça em qualquer tempo e hora. Ele cumpre a sua palavra rigorosamente, mas Ele pode voltar em 5 minutos. E aí? Além de desesperar, arrancar o cabelo, gritar, espernear, o que mais você vai fazer? Ou você não vai fazer nada disso? Você vai abrir um largo sorriso e falar, vamos voltar para casa. O que nós temos feito com a nossa vida e com o tempo que nos resta? Noé pregou 120 anos, falando a mesma coisa, construindo aquele barquinho, aquela coisa toda, e o pessoal falando lá. É um louco. Toda hora ele fala que vai chover, vai cair um dilúvio, fica construindo aquilo ali, já se foram várias gerações, ele construindo aquela arca, aí veio o dilúvio. Não deu tempo para nada. Quando Jesus fala que o dia, a hora, ninguém sabe, Jesus não está incentivando a fazer cálculos sobre a data da sua volta, não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando o seguinte, preste atenção, restaura a importância do tempo, o significado do tempo e a importância da vigilância. A palavra de Deus não é para causar dúvida e nem pânico, mas ela traz instrução. E exatamente é o que Jesus está fazendo nessa noite com a gente, através dessa palavra. O fato é que é um grande erro você passar conjecturando quanto tempo ainda te resta. E se faltarem só 5 minutos? Ao invés de ficar conjecturando quanto tempo ainda nos resta, tentando buscar fundamentos na Bíblia, para você não fazer nada, para você ter uma vida de omissão, de negligência. O fato é o seguinte, você acreditando ou não, o Senhor vai voltar, porque o mais difícil Ele já fez. Ele já morreu naquela cruz, tomou a chave da morte. Por amor. Ressuscitou. E o que Ele falou? Eu vou para lá, eu vou para o céu, mas já estou com saudade de vocês. E vou preparar para vocês um lugar com o seu nome.
Vai ter um lugar com o seu nome, pastor. Se o senhor não for, mas o senhor vai. O senhor vai, de um jeito ou de outro o senhor vai. E a sua família também. Se você não for ocupar aquele lugar que tem o seu nome, ele vai ficar vazio. Porque ele é pessoal e intransferível. Depende da sua escolha, não, depende da sua renúncia, daquilo que você tem renunciado nos dias que você tem vivido. E o que você tem feito? É um erro passar a vida calculando quanto tempo Jesus já está voltando, quanto tempo ainda nos resta. É um grande erro, mas é um equívoco ainda maior. Negligenciar esse acontecimento. Vai ser o maior evento da sociedade moderna, do mundo moderno, que ele vai ver. É a volta do Senhor Jesus. E você querendo ou não, acreditando ou não, o Senhor vai voltar. A mãe tinha 2 filhos. Alguns causos. A mãe tinha 2 filhos. Crianças vão tomar banho. Ninguém foi tomar banho. Crianças de 12, 11 anos. Crianças super obedientes. Terceira vez, vão tomar banho. As crianças obedientes não fizeram nada. A mãe pegou um porrete, do meu tamanho. E olha que eu estou com 1,73 m, mais ou menos. Porrete grande. Era um porrete grande. A mãe pegou e falou o seguinte: vai tomar banho. Aí o outro irmão virou para ele e falou o seguinte: você eu não sei, mas eu já estou doido de tomar meu banho. Você pode ficar por aí. O que a gente tem que fazer? O que Jesus precisa fazer para nos chamar a atenção de que Ele está voltando? Como nós devemos estar nos preparar para essa volta? O que a palavra nos ensina? Ouvinte bom e fiel, entra no reino, entra no gozo do seu Senhor, entra na alegria do seu Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina? Ouvinte bom e fiel? Ou a Bíblia nos ensina, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Servo é aquele que pratica a palavra. Porque crer e conhecer não vai fazer diferença nenhuma na sua vida se você não obedece. Você crê que existe um só Deus, você faz muito bem, mas isso até os demônios creem e tremem. Mas eles não obedecem a palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus é que vai mudar a sua vida, é o que vai transformar a sua vida. E o que você vai fazer? Jesus já está voltando, mas Ele está voltando dentro da igreja primitiva. Mas só que para muitos, enquanto muitos escarnecem, para alguns, para poucos, 5 minutos vai fazer uma grande diferença na vida dessas pessoas. Porque muitos vão querer ter só mais 5 minutos. Senhor, me dê mais só 5 minutos para eu ajeitar minha vida. Uma vida que você não ajeitou em 50 anos, você vai ajeitar em 5 minutos? Não vergonha na cara, não vai ajeitar coisa nenhuma. Vai tomar o tempo do Senhor. A gente tem a mania de deixar para a última hora. Sabe o que acontece? Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso. A gente tem tanta certeza e convicção do seu amor, do seu poder, da sua maravilhosa graça, que a gente sabe o seguinte: se eu errar, se eu falhar, mas se eu me arrepender de todo o coração, e se esse arrependimento gerar frutos, porque o arrependimento que não gera fruto, ele é qualquer coisa, ele é remorso, é qualquer coisa, mas não é arrependimento gera frutos que transformam a vida. Então a certeza do meu arrependimento, se eu errar, se eu falhar, até se eu cometer um pecado, e me arrepender com legitimidade, de coração, a gente tem a certeza que Deus vai nos perdoar. Mas ele esquece uma coisa chamada tempo, é um agente severo. E se não der tempo para o arrependimento? A Bíblia fala que a volta do Senhor Jesus vai ser tão rápida e de forma tão repentina que não vai dar tempo para negociações de última hora. E tampouco para arrependimento, não vai dar tempo. E por que a gente não opera melhor? Não gerencia melhor o tempo que nos resta? Através dessa Sagrada Escritura. Quando eu li esse conto, eu fiquei imaginando Jesus como sendo esse avô, de uma certa maneira. Não que o Senhor fique nos acrescentando tempo para a gente andar de bicicleta, tempo para a gente brincar, mas Jesus nos acrescenta 5 minutos todo dia, sabe para quê? Para a gente mudar de vida. Mas não é só mudar a nossa vida não, através da mudança da nossa vida, a gente mudar outras vidas. Porque a equação do reino chama-se multiplicação, não existe outra. E o que a gente tem feito? Vai esperar Jesus voltar para tentar negociar? Senhor, me dá mais 5 minutos. Olha, minha vida até aqui foi mais ou menos, mas agora eu posso melhorar, só tem mais 5 minutos. Isso, infelizmente, vai ser uma seguinte frase: eu não vos conheço. Quando o Senhor chegar, não vai dar tempo para nada. Então, o que a gente deve fazer? Como nos preparar para essa volta do Senhor? É interessante pensar o seguinte: se a sua amiga
Se o seu amigo lhe convidar para um jantar 0800, no lugar da sua preferência, ou camarão, ou picanha, ou os dois, e ele te liga e fala o seguinte: olha, vou profetizar em meu nome, Marcelo, vou te levar para o 0800, escolhe o que você quer jantar. Eu quero jantar picanha. Eu estou profetizando na minha vida, mas se alguém sentir no coração, deixa Deus te usar, meu irmão. Não deixa essa emoção contida no peito, não. Deixa Deus te usar. Estou te ligando para dizer que vou pagar seu jantar, e da sua família, e dos seus convidados. Pode levar alguns pastores da EBV se você quiser. Eu não quero levar ninguém não, que os pastores estão bem alimentados. Vou sozinho com a minha família. Mas tem o seguinte, Marcelo, estou passando aí em 5 minutos. Eu duvido se eu não meto a primeira roupa, nem que seja da minha esposa, e me arrumo e vou para a portaria esperar o carro passar. Mas eu não vou ficar em casa não. Eu meto a primeira roupa, a roupa da Gabriela, a roupa da minha filha, mas vou para a portaria esperar o carro passar. Quando o pastor Davis me liga e fala assim: estou passando aí em 5 minutos. Eu oro, peço a Deus domínio próprio, porque o pastor Davis é um homem de Deus. Mas o que eu faço? Eu desço. Eu fico igual criança esperando o ônibus da escola, sentadinho na portaria, as perninhas juntinhas, para dar bom testemunho. Aí o pastor Davis chega, não deixa nem ele buzinar, porque ele também não buzina, ele para, e a gente é que tem que atravessar o carro correndo no meio dos carros, porque ele não se mexe, ele para o carro, ele fica imóvel, ele não abre nem a porta do carro, porque tipo um bate-móvel, abre com aproximação, é um negócio impressionante. Ele fala que, quando eu entro no carro dele, eu peço uma bala e fala: isso aqui não é Uber não. Eu falei: tá bom, obrigado. Mas o fato é o seguinte, preste atenção, eu tenho certeza que você se arruma rapidinho em 5 minutos. Imagine que você ouviu do seu pai o seguinte: eu vou comprar uma casa, um apartamento, na Praia da Costa, na Ilha do Boi, na Ilha do Frade. Eu vou ali e já volto, e vou mobiliar com tudo que vocês sempre sonharam. Pai, se eu volto em quanto tempo? Eu não tenho como precisar o tempo, mas eu vou voltar. Eu vou preparar essa casa, na Ilha do Boi, na Ilha do Frade. São 5 suítes, com tudo que vocês sempre quiseram. Eu vou preparar, vão ter 3 carros na garagem, 3 motos, 4 barcos, 5 papagaios e 3 cachorros. E 2 gatos. Mas pai, só volta quando? Eu não posso dizer quando eu vou voltar, mas eu quero pedir o seguinte: estejam preparados. Porque quando eu voltar, vou pegar todo mundo, botar no caminhão e levar. O que você vai fazer? Você vai se preparar? Você vai se arrumar? Vai esperar o acaso, seu pai chegar para se arrumar? Assim foi Jesus. O Evangelho de João, ele fala justamente isso: se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para levá-los, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Preste atenção, Jesus cumpriu rigorosamente tudo que falou e tudo que prometeu. Será que nesse momento de voltar, ele vai falhar? Não vai falhar não? Você vai dar uma festa de 15 anos para sua filha. Você vai fazer uma celebração do seu casamento. Você está com dinheiro no bolso, você ganha bem, está com dinheirinho. Você vai contratar uma empresa, um cerimonial, para preparar tudo nos mínimos detalhes. E está certo fazer isso, você pode fazer, faça o melhor. Você contrata, você pega a referência das pessoas, não, vai ter essa pessoa, é o melhor cerimonialista em aniversário de 18 anos, em 15 anos, em celebração de casamento. Você contrata, e essa empresa vai fazer um trabalho de excelência, porque é uma reputação que essa empresa tem. Ela faz tudo do melhor, e você contrata. Presta atenção, se as empresas no mundo secular, que visam entretenimento, que a vocação é entretenimento, visando o lucro, fazem trabalho com excelência, por que nós, servos de Deus, não fazemos o mesmo trabalho com excelência, preparando para a volta do Senhor? Qual é a nossa vocação hereditária? Servir. O que o texto fala? Jesus fala o seguinte, que vai deixar para que aqueles encarregados da casa deem de comer as pessoas. Não é isso que o texto fala? Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Sabe o que Deus está falando? Quem que se habilita aqui para entregar essa comida? Quem é o servo que vai entregar essa comida? A nossa vocação hereditária é servir, é ser servo. Você é uma carta viva do Senhor. As pessoas têm que olhar para você e reconhecer Jesus. No teu silêncio, elas têm que ouvir a palavra de Deus, têm que reconhecer Cristo na tua vida. E o que a gente tem feito em relação a isso? A gente tem, às vezes, a sensação que nós somos um grupo de refugiados
com medo, encolhidos num canto, com medo de entrar na igreja, com medo de andar com a Bíblia debaixo do braço, com medo de falar de Jesus. Existem dois tipos de pessoas muito definidas nesse mundo de hoje: aquelas que estão passando fome, fome da palavra de Deus, e aquelas que vão dar de comer, que somos nós. Porque se nós não dermos de comer aos famintos, eles vão morrer de fome e de sede na porta das nossas igrejas, na porta das nossas casas. E o que nós temos feito? Outras pessoas andam com uma pá de cal para jogar nos seus sonhos, na sua vida. Mas nós, que somos servos de Deus, que damos de comer, que nós estamos juntos com aqueles refugiados da fé, que já perderam a fé, já enfraqueceram, já desanimaram, estão dependendo de um abraço para restituir a fé, a coragem de continuar, para quando chegar o grande dia do Senhor, porque esse dia virá, você acreditando ou não, esse dia virá, como um ladrão. E o texto fala que se o chefe da casa soubesse quando viria o ladrão, vigiaria a sua casa. É uma maneira rápida e repentina que a coisa vai acontecer. E como é que a gente deve se preparar até lá? A gente tem que andar com uma colher de pedreiro. Eu conheço muito de obra, de ver as fotos e ver minha mulher fazendo na minha casa. Não faço mais nada além de observar. Sou literalmente um engenheiro de obra pronta. Mas eu sei o que é uma colher de pedreiro e sei para que serve. É para reparar. Nós somos reparadores de brecha. Não somos aquelas pessoas que andam com a pá para tacar cal no sonho das pessoas, para falar, o evangelho é difícil ser crente nos dias de hoje, é melhor jogar essa toalha aqui. Que isso? Não precisa ser fácil não, basta ser possível. Tudo é possível àquele que crê. Se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. Mas sem fé, meu filho, sem fé é impossível agradar a Deus. E o justo viverá da fé. Como é que a gente espera o dia do Senhor? Sentado em casa, conjecturando, ele está chegando, ele está voltando. Mas quando ele estiver chegando mesmo, eu vou pedir perdão por tudo que eu fiz de errado na minha vida, e o Senhor vai me perdoar, porque Ele é amor, mas Deus também é fogo consumidor. E se não der tempo de pedir perdão, se não der tempo de corrigir nada na nossa vida, a tua vida, outras vidas dependem da sua vida, a vida dos seus filhos. Tem pessoas que nunca vão comentar com você, provavelmente, mas te observam. E o seu testemunho, muitas vezes, fortaleceu a vida dessa pessoa, que ainda não teve nem coragem para chegar para você e falar o seguinte: me leva para a tua igreja. Crente é crente dormindo. O que a gente tem feito? A gente contrata a melhor empresa para fazer uma festa para a gente. Gasta o que tiver que gastar, o que puder gastar. Mas será que está na razão direta os nossos esforços para a nossa preparação para o grande reencontro com o Senhor? Está no mesmo esforço? Preste atenção. Essas festas do que o homem dá, essas festas do mundo, são cheias de tecnologia, desperdício de dinheiro público, investimento em lugar que é um buraco sem fundo. Mas sabe o que acontece às vezes? Os filhos das trevas, nessa geração, são mais prudentes do que os filhos da luz. Jesus, de fato, eu penso que ele, como se fosse aquele avô, ele acrescenta a ele mesmo mais 5 minutos. Para quê? Para que todos possam ser salvos. A segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 8 e 9, diz o seguinte: não esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Será que o Senhor ainda não chegou? Vamos mais um pouquinho nessas conjecturas? Será que o Senhor ainda não voltou? Porque aquele seu parente abençoado ainda não ouviu você falar de Jesus para ele? Sabe aquele vizinho que te pragueja todo dia que você passa? Ô crente do inferno, sabe aquele vizinho? Será que Jesus ainda não voltou? Porque está esperando você falar o nome dele para esse vizinho? Tem um dado de pesquisa mundial,
E você pode pesquisar, o Google é crente, tá, gente? Você pode entrar, chamar o Google, que ele é crente. Você pode entrar lá com os dados de pesquisa e perguntar o seguinte: tem pesquisas de mundiais de missão que apontam o seguinte: entre 70 mil e 85 mil pessoas morrem por dia sem nunca ouvirem falar o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque você acha que é o mundo que vai falar de Jesus para eles mesmo? Não. O plano de salvação da humanidade passa por nós, por mim, por você. Mas se você renunciar, Jesus vai encontrar alguém para fazer no seu lugar, porque a obra não vai parar. Mas Ele está contando com você. 80 mil pessoas amanhã estarão mortas, sem nunca ouvirem falar o nome de Jesus. E como é que vão ser com essas pessoas que morreram sem ouvir falar o nome de Jesus? É um mistério de Deus. Mas nós temos a obrigação de falar o nome de Jesus para elas. Por isso que eu falo que às vezes eu acho que Jesus é parecido um pouco com esse avô. De acrescentar 5 minutos, cada dia 5 minutos para nós, para ver se a gente se corrige, para ver se a gente muda a nossa modo de pensar, de viver, de agir, para a gente procurar mudar a nossa vida. Ele não está demorando, como dizem alguns escarnecedores, não. Ele nem muito menos chega atrasado. Jesus chega no tempo certo em todos os momentos da nossa vida. A precisão de Jesus é cirúrgica. Ele não chega nem antes nem depois, ele chega na hora certa. O que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltasse? Como você gostaria de ser encontrado quando Jesus voltasse? De que maneira? Pensa sobre isso. Como eu gostaria que Jesus me encontrasse quando Ele voltasse? O que eu gostaria de estar fazendo? Como eu devo viver os meus dias esperando a volta do Senhor? Mas esse esperando não é deitado, sentado, cochilando, não. É trabalhando. É estar preparando a sua casa para encontrar com o Senhor Jesus e ir morar no céu. Aqui ainda na segunda carta de Pedro, no capítulo 3 ainda, versículo 10 e 14, dá a instrução de como nós devemos viver a nossa vida, esperando esse reencontro com o Senhor Jesus. Diz o seguinte: portanto, enquanto espera estas coisas, empenhe-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Que coisas são essas que Pedro está falando? Enquanto nós esperamos essas coisas, é um novo céu, é uma nova terra. É morar no céu. A gente está aqui de batida só. A gente vive aqui nesse mundo, sente as dores desse mundo, paga as contas nesse mundo. Mas entenda o seguinte: nós não podemos deixar que as coisas urgentes tomem lugar das coisas importantes. Já citou Spurgeon em 1890. Hoje o mundo é multimídia, multitarefa. Viver é tudo, tudo na vida agora é urgente. Pagar a conta é urgente. Tomar um café é urgente, almoçar é urgente, lanchar é urgente. Trabalhar tem sempre muitas urgências. Mas o que é mais importante? É relacionamento com Deus. As coisas urgentes, elas não devem ser negligenciadas, têm que ser tomadas com responsabilidade. Mas o mais importante é o relacionamento com Deus. É isso que o pregador já falou. Que nós não devemos deixar que as coisas urgentes tomem o lugar das coisas importantes. Importante é o relacionamento com Deus, o seu amor, com a sua obra, compromisso com a sua palavra. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Quanto tempo ainda nos resta? Para tamanha preguiça, tamanha omissão, tamanha negligência. Manda alguém lá, eu vou depois. Quando eu estava numa outra igreja, tinha um irmão que combateu um câncer durante 10 anos. E ele pertenceu ao grupo de homens da igreja. E a gente saía em missões toda quarta-feira, missões urbanas, pelo bairro da Penha, pelo Bonfim, São Benedito. E um dia eu liguei para ele, ele já não estava saindo para fazer visita com a gente, eu liguei para ele e falei o seguinte: fulano, você vai estar em casa amanhã? Aí ele falou: pastor, eu estou em casa todo dia, eu não saio mais de casa. Eu falei: não, tudo bem, falha minha. Então, eu posso passar aí amanhã para a gente se ver, bater um papo, orar? Pode sim. Nesse dia, o tal do dia seguinte, caiu um temporal. E eu, como sou de papel e de manteiga, não fui, porque tinha chuva. Como se entrasse água dentro do meu carro, que não entra. Mas eu não fui. Eu liguei para ele e falei o seguinte: está chovendo bastante? Tem problema se a gente deixar para outro dia? Não tem não, pastor, está chovendo bastante. E chegou um outro dia. E ele morreu. E eu não consegui fazer essa visita, porque eu deixei para o dia seguinte.
o dia seguinte choveu, eu esperei a chuva passar. Quem observa o tempo, nunca vai plantar. Quem observa o vento, nunca vai semear, nunca vai colher. Se a gente ficar empurrando com a barriga as nossas responsabilidades, nós vamos falhar com muita gente, inclusive com a nossa própria família, com a nossa própria casa. Sabe o que significa a palavra de Deus na nossa vida? É instrução. Sabe para quê? Para multiplicação. Se a gente entender e tiver o compromisso de aprender, veja bem, se a gente tiver compromisso naquilo que está aprendendo e responsabilidade para ensinar, porque feliz é aquele que sabe, transfere aquilo que aprende e ensina aquilo que está aprendendo. O significa o seguinte, transferência de conhecimento. Se a gente tiver compromisso de aprender e responsabilidade de ensinar, sabe o que vai acontecer? Nós vamos promover justiça no lugar de juízo. Mas tem que pregar a palavra, tem que dar de comer, as pessoas estão esperando por isso. E muitos não virão até nós não, somos nós que temos que ir até ele. Feliz o homem que transfere o que sabe e aprende o que ensina. O que a gente está esperando? Alguém fazer no nosso lugar? O pastor que tem que ir lá orar, porque só o pastor tem que orar? Eu não sei pregar, mas não sabe pregar? Eu não sei pregar, eu não sei cantar. Não. Porque a Bíblia não ensina ninguém a pregar, não ensina ninguém a cantar. A Bíblia ensina a orar. A Bíblia ensina a ser servo. Será que você não sabe o que é ser servo? Quem não vive para servir, não serve para viver. Orar você não sabe não? Mas não tem problema também não, porque o Paulo fala muito claro sobre isso. Ninguém sabe orar como devia. Por isso que o Espírito Santo ora por nós, clama por nós, com gemidos inexprimíveis. Você não tem desculpa para não fazer nada pelas pessoas e por você e pela tua casa. Está tudo aqui, ó. Aqui, ó, esse é o manual de instrução, essa quentinha, tem receita até de bolo. Só que a gente fica clamando pelos dons do Espírito, clamando pelos dons, tem que começar a clamar mais pelos frutos do Espírito. Talvez seja mais útil na sua vida os frutos do que os dons. Mas tomara que desça uma unção sobre mim. Senhor, desce a unção dobrada do teu Espírito sobre mim. Desce esse óleo. Sabe qual óleo que vai descer para você? É o óleo de peroba, para você passar nessa sua cara de pau. Fica esperando descer o óleo. Fica esperando ficar igual bolinho de rodoviária, cheio de óleo. Fica esperando. O óleo que vai descer é o óleo de peroba. Para você passar nessa cara de pau. Para você parar de desculpa para não fazer nada. Começa cuidando da tua casa. Começa a conduzir essa pequena grande nação que é a tua casa. Ali é Jerusalém. Se não começar ali, não começa em lugar nenhum. Não, você quer ir para o seu vizinho, você quer ir para Samaria, para a Judéia, para os confins da terra, mas é a tua casa. Você vai largar eles passando fome? Você vai entregar essa quentinha no vizinho e largar sua família passando fome? Quanto tempo ainda nos resta? O meu, acho que está se acabando. Pela expressão tensa do pastor Davis, meu tempo está acabando. E se estiverem faltando 5 minutos? O pastor Marcelo está falando, isso é só retórica. Será? Eu quero que você vá para casa pensando nisso, refletindo sobre isso. E se estiverem faltando só 5 minutos para a volta do Senhor Jesus? O que você vai fazer? Vai dar tempo de acertar a sua casa? Te garanto o seguinte, não vai dar tempo para negociação nem para arrependimento. Isso eu tenho certeza. O que eu quero dizer para vocês com essa mensagem, esse mês é o mês de restauração. A minha oração por vocês é que a exposição dessa mensagem, no dia de hoje, tenha trazido restauração do significado do tempo, desse agente tão severo na nossa vida chamado tempo. Que Deus, que a minha oração também é para restaurar o significado de estar preparados, estar como servos de Deus, preparando para a volta do Senhor, apressando a volta do Senhor Jesus. E que Deus restaure também a percepção da necessidade do próximo. E às vezes esse próximo está dentro da nossa casa, da nossa família. Não precisa ir para a África, não que não deva ir, mas não precisa ir para a África. Às vezes a África está dentro do seu quintal, está dentro da sua comunidade. Às vezes a África está dentro da sua própria igreja. Às vezes a gente tem muita facilidade de apontar as coisas do mundo. Mas eles estão fazendo, eles não conhecem a palavra. Então falar da porta da igreja para a rua é fácil. A gente tem que olhar para dentro da nossa casa também, para a nossa própria igreja. Chegou o tempo de que as igrejas não sejam reconhecidas por uma placa,
por melhor que seja a referência. A gente tem que fazer que esse tempo seja o tempo de que a igreja não seja reconhecida por uma placa, mas como a porta de acesso ao trono da graça. Porque o Senhor não falou, eu sou a placa, aquele que estiver debaixo do meu letreiro será salvo. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou o seguinte, eu sou a porta, aquele que passar por mim salvar-se-á. Mas muitos não sabem nem onde ela fica. Existem milhões de pessoas precisando ser guiadas, que alguém segure na mão dela e guie até a porta, e a conduza com segurança. Mas também, a cegueira espiritual não resolve nada, porque um cego não pode guiar outro cego. Por favor, igreja, pensem, reflitam nessa mensagem, na volta do Senhor. Ele pode estar batendo na nossa porta, para te levar para casa. Amém? Eu queria que a igreja se colocasse de pé, eu queria orar por vocês. Pastor, eu não sei por onde começar. Começa arrumando a sua casa. Mas que caminhada é essa? O que é ser encontrado? O que é ser encontrado em paz, inculpável, imaculado? Chama-se santidade. É fácil? Não. Mas é possível. Pedro fala exatamente sobre a liberdade. A liberdade que Deus nos deu não é para fazer aquilo que a gente quer, não. É para viver como servo de Deus. E viver como servo de Deus, viver em santidade. O tempo todo, todo o tempo. Ainda que você se machuque, levanta, segue, mesmo que seja sangrando, mas segue sabendo o seguinte, eu fui separado pelo Senhor, Ele morreu naquele lugar por mim, deixou aquele túmulo por mim, governa por mim, e por mim o Senhor vai voltar. Coloca a mão no teu coração. Mas antes, eu queria saber, tem alguém aqui nessa noite que ainda não se entregou, que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus? Eu não digo que ainda não se preparou, não. Eu, quando fui para Jesus, estava pior do que o time do Botafogo, todo errado, todo torto. Mas a Bíblia fala o seguinte, não é esperar a melhor hora, venha como você está. Tem alguém aqui essa noite que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, quer confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Se tiver alguém aqui, não fique constrangido, não fique com vergonha, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Ou talvez você esteja vivendo um momento de separação de Deus, você conhece a palavra, já foi até encobreiro da casa do Senhor, e essa noite você veio aqui pensando o seguinte, será que Deus ainda fala comigo? Fala! Deus fala sempre. Nós é que às vezes não queremos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, porque a gente acha que a Bíblia foi escrita para dar um jeitinho na nossa vida. A Bíblia não foi escrita para dar jeitinho na vida de ninguém. A Bíblia foi escrita para salvar pessoas. Então a gente tem que parar com esse negócio de querer todo dia escrever um capítulo na Bíblia que nos favoreça. A graça já nos favorece, e a sua palavra é o nosso porto seguro. Tem alguém aqui? Vem aqui à frente se você quer reconciliar com o Senhor Jesus ou entregar sua vida ao Senhor. Pense no seguinte, pode ser os últimos 5 minutos, ainda dá tempo. Mas amém. Que Deus te dê 5 minutos. Vamos orar. Senhor Deus, restaura, Senhor, nos corações dos teus filhos, das tuas filhas, dos teus servos, das tuas servas, colunas da tua obra, Senhor. Restaura o significado do tempo, Senhor, do tempo de se preparar, de buscar preparação, de buscar conhecimento, de estar pronto para te encontrar, Senhor. Restaura, Senhor, o significado desse reencontro, Pai, que muitos eu acho que já esqueceram a importância desse reencontro, de te reencontrar, Jesus, na sua segunda vinda. Pai, em nome de Jesus eu te peço, ajuda, Senhor, o teu povo. Sozinho é muito difícil, Senhor. Senhor, não está fácil ser crente nos dias de hoje, não, Senhor, mas a gente quer ser crente, Pai. Eu sei que é muito difícil ser perfeito, Senhor, mas eu quero crer que eu estou diante de uma igreja que vai morrer tentando ser perfeito, vai crescer a cada dia na graça e no conhecimento, a cada dia, Senhor. Durante esses 5 minutos nós vamos viver como se verdadeiramente o Senhor estivesse voltando em 5 minutos, Pai. Nós vamos viver como servos de Deus, Pai.
dando de comer esse povo faminto que ainda não te conhece, não conhece a tua palavra, Senhor. Eles virão, eles não virão preencher os bancos da igreja não, Senhor, eles virão ser salvos, Senhor. Satanás tem dito à igreja várias mentiras, e uma delas é o seguinte: nós não precisamos de igreja. Isso é mentira, porque a tua palavra em Hebreus fala claramente. Eles vão dizer que vocês não precisam congregar, mas vocês bem sabem que precisam congregar. Pai, proporciona a comunhão no meio da tua igreja, Senhor. Restaura a comunhão na igreja, Pai. Restaura a unidade da igreja, Pai. Que possamos andar com uma colher de pedreiro, restaurando brechas e muros, Pai. Reerguendo muros derrubados pelo pecado, Pai, e construindo pontes que liguem o homem ao Senhor, Pai. Sopra a vida em nossas narinas essa noite, Senhor Deus. Restaura pessoas que possam estar amarguradas, machucadas, Senhor, talvez machucadas até na própria igreja, Pai. Por favor, restaure esse coração, Pai. Tira essa mágoa, esse rancor. Que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar. Que o Seu Espírito Santo nos guie pelas veredas da Tua justiça, por amor do Seu nome, para que possamos estar prontos e preparados para Te reencontrar e voltar para casa, Senhor, nas mansões celestiais, nos céus, Pai. É onde, Senhor, vamos morar. O inferno não foi feito para nós, Senhor. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Deus não criou o inferno para o ser humano, Pai. Pai, nós queremos morar com o Senhor no céu, Pai. Por favor, nos ajude a cuidar de nós, da nossa família e daqueles que o Senhor confere as nossas vidas, Pai. Nós oramos